noite a todos, boa noite a todas. Fala, Mariana. Olha, já alguns dias que eu não vou participar muito, eu tô no ônibus. Você está no ônibus, né? Mas vai ouvindo aí, já tá legal. Bom saber que você tá quietinha aí, não é porque não irá falar, não é porque não queira, né? Questão de possibilidade. Obrigada por informar. Vamos lá, gente. Então vamos ver se hoje a gente consegue caminhar um pouco, tendendo lá para a nossa lista, que vocês não disseram nada sobre dúvidas. E aí eu vou resolver algumas questões. Antes disso, deixa eu ver se eu pedi para gravar aqui, ó, pedi. Antes disso, vou voltar um pouco no que nós falamos ontem. Esse foi um grafo que apareceu lá no Kahoot. E quando eu olho para ele, você tem um desenho, a partir do desenho a gente consegue obter as características que foram faladas em sala. Então eu olho para esse gráfico, ele não é regular. A gente bate o olho e sabe que não é regular porque tem vértices com grau diferente. Então é possível identificar pelo menos 2 vértices com grau diferente. Então não é regular, ele é simples, né? Simples porque não tem laços nem arestas paralelas. Então é um grafo simples. Não é completo porque não existe a aresta entre quaisquer 2 vértices. Não é completo, é conexo, né? Então, estando ali em qualquer vértice, eu consigo chegar a qualquer outro. Bom, então, qual é a condição para ser completo? Completo tem que haver aresta entre quaisquer 2 vértices. Teria que ter isso daqui a mais, ó, Vitor. Esse cara aqui, por exemplo, teria que estar ligado aqui e também aqui. Então, ele ligado a todos os outros. Esse daqui, ó, teria que estar ligado aqui também. Tá vendo? Então, vou tirar só para... Então, tem que ter aresta entre quaisquer 2. Teria que ter muito mais aresta que a gente tem ali. Ele é planar, porque a gente consegue desenhar sem que as arestas se cortem. Então, se eu tivesse que fazer um circuito e o desenho do meu circuito fosse esse aí, ó, eu não teria problema de haver curto-circuito. Então, o fio não está cruzando o outro. Né? Então, por exemplo, numa situação como essa aqui, ó, desenhar um grafo de 5 vértices, completo, ó, todo mundo ligado a todo mundo. Ainda não terminei, né? Então, vocês ainda não conseguem ver que ele é completo. Agora sim, ó, tá meu grafo completo. Tá mesmo? Tá, né? Então tá aí todo mundo ligado a todo mundo. Não existe a menor chance de eu redesenhar esse grafo de maneira que as arestas não se cortem. Então esse aqui, ele é não planar. Né? Não tem a menor chance de desenhar sem que as arestas se cruzem. Agora, às vezes a gente dá um desenho e aparentemente as arestas se cruzam e eu não tenho como redesenhar. Então imagine isso daqui, ó. Então eu tenho essas arestas aqui no meio se cruzando. Então olhando para ele, ele tem a aparência de ser não planar. Mas ele é planar porque eu consigo redesenhar. Eu chego aqui, eu tirei. E eu passaria essa aresta que estava ali dentro por aqui, por exemplo. Então eu consegui redesenhar sem que as arestas se cortassem. Então, novamente, se isso fosse um circuito, eu poderia passar a conexão entre esses 2 pontos aqui pelo lado de fora. Pelo lado de fora não é pelo lado fora do plano, tá? Então, ainda preso na placa, imagina uma placa, e a gente fazendo uma voltinha aqui, ó, para evitar o cruzamento entre essa conexão e essa que estava desenhada aqui no meio. Então, ele é planar. Voltando para esse que está aqui, se a gente quiser observar a relação entre o número de arestas e a soma dos graus, esse vértice tem grau 2, esse tem grau 3, então tem que achar o grau de cada vértice para fazer a soma. Esse tem grau 3, esse tem grau 2 e esse tem grau 2. Professora? Pode falar, Vitor. Então, num grafo completo, todos os vértices seriam vértices, né? Ou era... todos os pontos. Então, Vitor, esse cara aqui, ele é completo. Não, então,
o ponto é o vértice, não é? Eu sempre confundo. Isso, exatamente. Todos os vértices teriam o mesmo grau, num completo. Então, nesse desenho sim. Mas se eu fizer, por exemplo, hein, Vitor, se eu acrescentar um laço aqui, ele continua completo. Tá vendo? E aí ele deixou de ser simples. Ele deixou de ser regular. Então o grau desse cara aqui, ó, é 4. Mais o grau desse que está aqui no canto é 1, 2, 3, 4. Ele era 4 e o laço incidiu 2 vezes. Então o grau dele baixou, subiu para 6. Entendi. Então se ele for completo e simples, não tiver nem laço, nem arestas paralelas, aí é o que você falou, ele vai ser regular. Com grau n-1. O cada vértice teria grau n-1, entende isso? Então aqui, por exemplo, ó, quando eu tinha esse desenho, que era um grafo completo e simples, então esse cara estava ligado a esse. O grau dele é 4. Como ele está conectado aos outros 4, o grau dele é 4. Aí esse aqui também, ó, tá ligado a esse. Então o grau dele também é 4. Então o número de vértices é 5 e o grau é 1 a menos. Né? Esse aqui também, ó, o grau é 4. E aqui também todo mundo com grau 4. Tá? Mas eu tenho essa condição. Além de completo, não pode ter nem laços nem arestas paralelas. Então a inclusão do laço não atrapalhou o fato dele ser completo. Então o que eu coloco a mais não tem problema. Mas eu perderia outras características, uma delas é que você falou de ser regular. Beleza? Voltando aqui, pessoal, ó, se eu fizer a soma dos graus, 2 mais 3 mais 3, a ordem com que eu estou pegando esses números, não importa, tá? Mais 2 mais 2. Então, somei todos os graus. E aí, executando a soma, 6 aqui mais 6, 12. Sempre é interessante ver que a soma dos graus dá o dobro do número de arestas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, a soma dos graus deu 12. E 12 é 2 vezes 6. Sempre. O somatório dos graus é o dobro do número de arestas. Aqui, ó, o grau desse cara é 3. O grau desse cara é 3. O grau desse cara é 3. O grau desse é 3. Soma dos graus, 3 mais 3 mais 3, 4 vezes. A soma dos graus desse grafo verde é 12. Todo mundo tem o mesmo grau, ele é regular. Né? Então a soma dos graus deu 12. E 12 é o dobro de 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Lembrando que esse é um resultado de Euler. Soma dos graus é o dobro do número de arestas. Beleza? Querem me perguntar alguma coisa em relação a isso? Outra coisa que é interessante, pessoal, jamais vai haver, a gente falou isso, fez um exercício, talvez a gente faça hoje novamente, jamais vai existir um grafo que tenha 3 vértices ímpares, ou 5 vértices ímpares, ou 7 vértices ímpares. Então alguém chega para mim e fala assim, será que tem um grafo que tenha 7 vértices com grau ímpar? Eu vou dizer não, porque a quantidade de vértices ímpares é sempre uma quantidade par. O número de vértices ímpares sempre é par. Lembra desse resultado? Vou continuar, hein? Sim, lembro. Aqui eu trago uma tabelinha para a gente fazer uma relação entre a característica do grafo e o número de arestas. Então, se eu tiver certeza que meu grafo é simples, o máximo de arestas que ele pode ter é n vezes n menos 1, e eu vou dividir esse resultado por 2, caso meu grafo seja não direcionado. Esse n vezes n menos 1 sobre 2, pessoal, vem do fato de, por exemplo, eu tenho um vértice 1. Então, ele vai se conectar para o grafo ser simples, tá? Ele poderia se conectar com todo mundo sem ser ele mesmo. Então, eu teria aqui, ó, 1 mais 1
mais uma, até chegar na conexão de V1 com Vn. Então, V1 poderia estar ligado a todo mundo, descontando a possibilidade dele estar ligado com ele mesmo. Outra coisa que não pode acontecer, caso eu queira que meu grafo seja simples, é, por exemplo, que o V1 esteja conectado com o V1 mais de uma vez, ou seja, que tenha aresta paralela. Então, eu teria aqui, pessoal, uma aresta conectando V1 a V2, tá? Não pode ter duas, só pode ter uma. Depois eu teria mais uma aresta conectando V1 a V3, que seria essa daqui. Depois eu teria mais uma conectando V1 a V4. Então, na hora que eu chegar no V4, isso aqui é para conectar quem? O vértice V1 ao V4. Então, estou na terceira aresta. V1 com V2, V1 com V3, V1 com V4. Pontinho em pontinho, eu teria essa aresta aqui, que seria mais uma, novamente conectando V1 ao último vértice do meu grafo, V1 a Vn. Então, isso me daria um total de até... Não é que essa camarada tem que existir, ela pode existir, por isso menor ou igual, tá? Então, se ela não existir, eu vou ter uma quantidade menor. Então, V1 pode estar ligado a quantos vértices? Eu poderia ter quantas arestas? N menos 1 arestas, conectando V1 com todo mundo. Depois, na hora que eu olhar para o vértice V2, então é isso aqui que eu estou falando para vocês. Ó, suponha que eu tenha 5 vértices, só para dar uma ideia ali do que eu quis dizer com N menos 1. Então, eu olhei V1 com vértice V2, V1 com vértice V3. Deixa eu aumentar o tamanho ali, que está muito ruim de ler. Pelo menos dessas duas. Depois eu vou ter V1 conectado ao vértice V4. Aqui um vértice V4. E V1 conectado ao último. Suponha que para mim o último é V5. Então, na hora que eu penso ali, V1 pode estar ligado a V2? Pode. Uma aresta ali. É dessa uma que eu estou falando, ó. V1 pode estar conectado ao V3? Pode, mais uma. Então, no máximo, poderia ter essa. V1 pode estar ligado ao V4? Pode. Não precisa, mas pode. E o V1 pode estar ligado ao V5. Então, eu poderia ter essas 4 arestas. 4 é 1 a menos, N menos 1, que o número de vértices que é 5. V1 com todos os demais. Na hora que eu for para o vértice V2... Então, suponha que agora o meu alvo é esse carinha aqui, ó. Então, vou eu lá para o vértice V2. A quem o V2 pode estar ligado? Essa aresta eu já contei, não vou contar de novo. Então, eu posso conectar o V2 ao V3. Então, mais uma ali, conectando o V2 a quem? Ao V3. Mas eu posso conectar o V2 com o V4. Então, mais uma para conectar o V2 com o V4. E para nós aqui no nosso exemplo, eu teria essa terceira aqui, ó. V2 com V5. 3 é N menos 2, né? Meu N ali está valendo 5. Então, o máximo que eu posso ter aqui é N menos 2 arestas. Uma menos que é que foi contada em rosa, porque essa camarada já tinha sido contada, tá, gente? Então, todas as outras verdes eu acrescentei. Então, em relação a V2, eu coloquei uma aresta a menos que é que eu tinha colocado quando eu fixei o vértice V1. Depois eu passo para o vértice V3. Então, a hora que eu estiver olhando para o vértice V3, olha para ele aqui, ó. Ele tem que estar conectado a V1? Tem, mas essa aresta eu já tinha colocado. Ele tem que estar conectado ao V2? Olha, ele pode estar conectado. Essa também eu já computei aqui em cima. Então, eu começaria a contar o número de arestas, podendo ligar V3 aos demais vértices, de V3 em relação a V4 e depois V3 em relação a V5. Então, na hora que eu for contar mais uma, esse mais um seria de quem? Do V3 em relação a V4. E depois do V3 em relação a V5. Então, se eu for comparar quantas arestas azuis eu teria, quantas seriam? Uma a menos
das que eu coloquei em verde, ou seja, n menos 3. Isso prossegue até que eu tenha olhado para todos os vértices. Agora é V4 com todo mundo, depois seria V5 com todo mundo. Então, o número máximo de arestas que a gente pode colocar, vou colocar aqui em cima, ó, n-1, que é quando eu fixei V1, depois mais n-2, quando eu olhei para V2 e fixei V2, depois mais n-3, quando eu fixei o terceiro vértice, e vai embora. Na hora que eu estiver olhando para esse último carinha, para esse último não, né? Para ele eu não olharia mais. Eu olharia para o penúltimo. Na hora que eu estiver olhando para o penúltimo, quantas arestas faltarão? No meu caso ali, mais uma, né? Mas pra gente, então, quando eu estiver olhando para o último, mais uma. Então, o que eu preciso fazer agora? Somar isso tudo. Existe uma fórmula lá no ensino médio, chamada de soma dos termos de uma PA, que me ajuda a somar esses números que estão aí em cima. Essa fórmula é assim, ó, você pega esse valor, soma com esse valor, primeiro mais o último que a gente fala. Eu vou pegar aqueles dois valores, vou somar. Multiplica pelo número de termos que eu tenho aqui, 1, 2, 3, pelo número de termos. Quantos termos eu tenho? Olha, eu fixei o vértice V1, fixei o vértice V2, depois fixei o vértice V3. Então, essa quantidade aqui foi quando eu fixei o vértice V1. Essa quantidade foi quando eu fixei o vértice V2. Essa quantidade foi quando eu fixei o vértice V3. E essa última aqui, ó, é quando eu estivesse fixando o penúltimo vértice. Seria o n-1. Então, a quantidade de termos que eu tenho é n-1. Pego esse resultado e divido por 2, isso é da fórmula, tá? Do ensino médio. Resultado, n vezes n-1 sobre 2. Então, esse n vezes n-1 sobre 2 é o número máximo de arestas que eu posso incluir num grafo, de maneira a permanecer com ele simples. Qualquer quantidade que ultrapasse a esse número aí, garante que meu grafo não é simples. Então, se alguém chegar lá e me falar assim, ó, eu tenho um grafo que ele tem 5 vértices, e ele tem 12 arestas. 12 arestas. Eu estou dando as características do grafo relacionadas à quantidade de arestas e quantidade de vértices. Aí alguém me pergunta assim, será que esse grafo G pode ser simples? Será que tem alguma chance de não ter arestas paralelas ou não ter laços? Então, poderia começar a desenhar, até para mostrar para vocês, já estou vendo aí que você vai falar, Vitor, que o máximo que eu posso colocar é 10. Fala, Vitor. No caso, ele não seria simples, então. Não poderia ser simples. Não pode ser simples, exatamente. Porque ele ultrapassou o limite máximo. Quem é o limite máximo? Para ele poder ser simples, o número máximo de aresta é esse aqui. A teria que ser menor ou igual a 5 vezes 4 sobre 2. Então, até 10 arestas eu consigo desenhar. Vou desenhar as 10 aqui para vocês verem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha a 10ª entrando aqui. Então, onde que eu vou colocar as outras duas que ele me pediu? Então, certamente as outras duas ou serão do tipo laço, ou vai conectar o que já está conectado. Não adianta disfarçar, tá, pessoal? Não adianta vir aqui por cima, Eu dei a volta, mas você está ligando 2 vértices que já estavam ligados, já tinha arestas entre eles. Então, eu tenho ali uma aresta paralela. Então, a presença de aresta paralela faz com que meu grafo deixe de ser simples. Beleza? Então, o limite máximo ali, eu consigo desenhar até 10. Desenhei as 10, ficaram em azul. E as outras duas que ultrapassaram aqui meu limite máximo, ou vão ser do tipo aresta paralela, ou sei lá, alguma coisa assim. Tá? Então, tanto a aresta paralela quanto o laço
faria com que meu grafo deixasse de ser simples. Uma outra maneira de perceber que eu só posso colocar até 10 arestas é lembrando lá da matriz de adjacência. Então a nossa matriz de adjacência seria 5 por 5. E aí eu teria aqui 5 campos na diagonal principal, todos eles esperando os laços acontecerem. Se eu não quero laço, porque eu queria que o grafo fosse simples, eu gostaria que aqui ficasse 0, aqui 0, aqui 0, aqui 0 e aqui 0. E eu ainda teria ali na minha matriz células, espaço de memória, para conectar a aresta, o vértice 1 com o vértice 2, o vértice 1 com o 3, o vértice 1 com o 4, o vértice 1 com o 5. Então, observe que cabem 4 arestas, ligando um com os demais vértices. Depois caberiam mais 3, ó, que seria ligando o 2 com os demais. Tá vendo ali aquela história do 4, mais 3, depois aqui, ó. O vértice 3 poderia estar ligado ao 4 e ao 5. E o vértice 4 pode estar ligado ao 5. Então, observe que tem aí quadrículas, né, verdes relacionadas à possibilidade de conexão da primeira linha, do 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4 com 5. Esse carinha aqui que eu estou achurando em verde, ó, do 2 com o 3, depois do 2 com 4, depois com 2 com 5. Então, tudo que está em verde aí, que representaria, ó, 4 aqui na primeira linha, 3 na segunda, 2 na terceira, mais 1, representaria a quantidade de campos esperando por eu colocar ou não uma aresta entre vértices diferentes. Se eu colocar um número 2 dentro de um quadradinho verde desse, vocês já sabem que inviabilizaria o grafo de ser simples, né? Ele se tornaria um grafo com arestas paralelas, deixando de ser simples. Beleza, gente? Alguma pergunta? Então, esse é o limite máximo de arestas para o meu grafo permanecer simples. Essa divisão por 2, pessoal, por conta da aresta AB ser igual a aresta BA. Então, no momento que eu coloco a aresta AB, eu, no fundo, já tenho uma aresta conectando esses 2 vértices. Então, não colocaria de novo, tá? Senão, eu estaria contando essa quadrinha aqui embaixo também, ó. Ok? Lembra que a gente falou? Esses 2 representam a mesma aresta. Então, não tem que contabilizar 2 vezes. Vou voltar aqui para essa tabela para preencher. Bom, e o grafo completo? Para o grafo ser completo, vamos voltar aqui para a minha matriz, ó. Então, cada quadrícula dessa verde tem que ter pelo menos um número 1. Então, toda quadrícula verde, que é aqui, ó, 4 na primeira linha, 3 na segunda, 2 na terceira e uma quadrícula verde na quarta linha. Então, essa soma de quadrículas verdes representa o número mínimo de arestas que eu tenho que ter para que meu grafo seja completo. Então, pelo menos, eu tenho que colocar, né, gente, para ser completo, pelo menos um número 1 aqui, um número 1 aqui, um número 1 aqui, mais um aqui. E se aqui tiver 5, não tem problema, né? Basta que eu tenha uma aresta conectando os vértices 2 e 3. Se eu tiver 5, vai continuar havendo pelo menos uma. Tá? Então, a soma dessas quadrículas verdes, para tornar meu grafo completo, é o número mínimo de arestas que eu tenho que ter. Então, aqui, observe que é maior ou igual. Então, se o grafo é completo, certamente o número de arestas dele é maior ou igual a n vezes n menos 1. Isso garantirá, dividido por 2, tá? Isso garante que eu preencho todas aquelas quadrículas verdes que eu coloquei ali para vocês. Vamos fazer mais um desenho, ó. Então, novamente, se eu pensar lá, meu grafo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Vamos pensar na matriz para esse grafo, supondo que ele é não direcionado. Então, eu tenho a linha relativa ao vértice 1, relativa ao 2, relativa ao 3, 4, 5 e 6. Linha do vértice 1, do 2, do 3, do 4,
do 5 e do 6. Da mesma maneira, a coluna do 1, do 2, do 3, 4, 5 e do 6. Então, o que tem que acontecer? Para ele ser completo, tem que ter laço? Não tem que ter. Então, por exemplo, tudo que tiver relacionado aqui à diagonal principal, eu não estou preocupada com o valor. Pode ter qualquer coisa. Isso não vai inviabilizar o grafo de ser completo ou não. Eu estou colocando um X ali para dar ideia para vocês. Ó, qualquer coisa que quiser colocar na diagonal principal da minha matriz, eu poderia colocar, que não vai fazer a menor diferença quanto ao fato do meu grafo ser completo. Mas, para que ele realmente seja completo, não tem que ter laço, né? Mas teria que ter 1 com 2, que seria essa quadrícula verde aqui, ó. Então, pelo menos dentro dela, eu tenho que colocar o número 1, caso exista apenas uma aresta entre 1 e o 2. E se existirem 3, aí a gente vai colocar o número 3 aqui. E se tiver 3, ele vai deixar de ser completo? Não, tem que ter pelo menos uma. Quanto mais tiver, né? Não é que está melhor, porque não existe essa coisa, mas não inviabiliza o que a gente chama de grafo completo. Então, pessoal, tem que ter pelo menos essa aresta conectando 1 ao 2, pelo menos uma conectando o vértice 1 ao 3. Deixa eu voltar aqui para o meu pincel. Então, pelo menos uma ligando aqui 1 ao 3. E ali na matriz, se vocês quiserem gostarem de matriz, seria dessa linha. Uma aqui conectando 1 ao 4, então eu estou falando dessa célula da matriz. Depois essa também e essa também. Então, se vocês observarem, eu tenho ali, a linha inteira tem N células, né? 6 células. 5 delas estão relacionadas à possibilidade de aresta entre vértices distintos. 1 com 2, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5 e 1 com 6. Então, observe que ali da primeira linha, para nós, na nossa matriz, eu exijo pelo menos 5 arestas. Quando eu vou para o vértice 2, pessoal, aí meu número de arestas vai ser uma a menos em relação àquela primeira linha. Por quê? Porque a aresta verde, ligando 1 ao 2 ou 2 a 1, já está ali no grafo. Então, eu não conto novamente. Então, eu posso contar agora aqui, ó, 2, 3, 2, 4, 2, 5 e aqui o 2 com 6. Então, seriam essas quadrículas que eu estou colocando aqui em vermelho, ó, que são uma a menos, né? Tá vendo? Essa primeira verde eu não conto na segunda linha. Então, aqui eu estou falando em 4, uma a menos. Então, assim, você tem que ter exatamente 5 arestas verdes, né, ligando 1 a todos os demais? Não. Eu poderia ter 50 arestas ligando o vértice 1 ao 3. Então, aquela quantidade que a gente está colocando ali é a quantidade mínima. Então, novamente, eu vou me deparar com uma soma que é n-1 mais n-2 mais n-3, uma soma semelhante àquela que a gente usou lá no grafo simples. Porém, em relação a completo, a desigualdade muda ali de, né, uma era menor ou igual, agora para grafo completo é um número mínimo de arestas. E ontem a gente falou em grafo conexo. Então, para um grafo ser conexo, eu tenho que ter pelo menos n-1 arestas. A gente chegou a fazer um desenho para falar em grafo conexo, né? Então, a gente disse assim, ó, se só tiver um vértice, você chega lá e fala que o grafo só tem um vértice. Ó, se tem um vértice, está bem, obrigado, ele não tem que se conectar a ninguém, então eu não posso dizer que ele é desconexo. Agora, a partir do momento que eu tenho mais um vértice e eu não colocar uma aresta conectando os dois, aí meu grafo está desconectado, ele é desconexo. E se você colocar uma aresta, você garante que ele fica conexo? Não. Mas se eu não colocar uma aresta, não tem a menor chance dele ser conexo. Então, 2 vértices, uma aresta. Se eu colocar mais um vértice, tem que incluir mais uma aresta. Então, a cada inclusão de um vértice, exige que eu ponha mais uma aresta. Então, nós estamos aí com uma tela com 4 vértices e 3 arestas. Então, observe que o número de arestas pode ser uma a menos
que o número de vértices. Tá ok, pessoal? Perguntas até aqui? Em relação ao grafo direcionado, eu não vou falar ainda na ideia de conexo, tá? Porque para grafo direcionado a gente fala em a gente fala assim, duplamente conexo, duplamente ou fortemente, fracamente conexo e ainda fala em desconexo. Eu preciso definir, não vou trabalhar com isso, senão a gente não avança em relação à nossa lista de exercícios. Mas em relação a simples, continua valendo aquela coisa de n vezes n menos 1, eu só não divido por 2. Tá? Por quê? Porque se eu tenho um vértice A e um B, contar esta AB é diferente de contar esta BA. Então, essa dupla não representa arestas paralelas. Então, tem gente que olha e fala ali estão paralelas, ou quando desenha assim, né? Tem gente que acha que o desenho é que configura paralelismo. Desenhou assim, o que dá a ideia é que tem a mesma direção, porque na matemática não fala paralelas, ó. Paralelas, porque tem a mesma inclinação. Para a gente em grafo não existe isso, tá? Duas arestas são ditas paralelas quando elas conectam o mesmo par de vértices, tá ok? Quando eu falo em aresta direcionada ou arco, isso aqui também é chamado de arco, né? Então aresta é uma coisa, aresta direcionada é outra. Então no caso da aresta direcionada, eu preciso considerar onde ela começa e onde ela termina. Então essas duas arestas têm papéis completamente diferentes. Beleza? Então ali para um grafo ser completo, é necessário que o número de arestas seja maior ou igual a n vezes n menos 1, a quantidade é a mesma, novamente só a desigualdade que inverte, aqui também eu não divido por 2, tá? Ou seja, eu conto aqueles quadradinhos que a gente tinha desenhado na matriz, tudo que está acima da diagonal principal eu contei. Em relação ao grafo direcionado, eu também teria que contar a parte de baixo, que representaria aresta diferente, tá? Uma representaria a ida e a outra representaria a volta. Pergunta, gente? Não? Beleza. Isso aqui estava lá, a gente já respondeu. Se G é um grafo conexo, então G é completo? A gente já respondeu isso daqui, ó. Então, é fácil dizer falso? Nada a ver. Exemplo. Esse gráfico que eu estou desenhando aqui, ó, ele é um grafo conexo. Ó. Vamos colocar mais um vértice. Ele é um grafo conexo. Tem 4 vértices, 3 arestas. Observem que eu consigo sair de qualquer vértice e chegar a qualquer outro. Então, eu estou dando para vocês um gráfico que é conexo. Mas ele não é completo. Então, o fato dele ser conexo não implica dizer que ele é completo, como está dito na frase ali. Então, a frase está dizendo assim, todo grafo conexo implica dizer que ele é completo. Mentira, tá? A ideia do sim, então, é isso que eu falei para vocês. Implicar. Conexo implica completo? Não. Agora, o contrário seria verdade. Se meu grafo é completo, ele é conexo. Beleza? Então, esse que a gente desenhou, ele é conexo, ele atende a isso daqui, ó, que é o que antecede a condicional, mas não é completo. Então, eu estou dando uma condicional para vocês falaram que viram lógica matemática, né? Então, vocês aprenderam na lógica matemática que quando a gente fala numa condicional, ela é verdadeira, né? Vê aqui, onde verdadeiro. Ela é verdadeira quando o que está antes do então for falso e o que está depois falso também. Quando o que está antes do então é verdadeiro e o que está depois também. Quando o que está antes do então é falso e o que está depois também. Então, para uma frase do tipo condicional ser falsa, como eu coloquei aqui, ó, isso só vai acontecer quando o que está antes do então é verdadeiro
e o que está depois do então é falso. Então eu apresentei para vocês um grafo conexo, mas que não é completo, né? É verdade que ele é conexo? Ele é conexo. Mas é verdade que ele é completo? Não. Então eu estou dizendo para vocês, será que verdadeiro pode implicar falso? Isso inviabiliza a frase que eu tinha colocado lá em cima. Ela é falsa. Fala... Quem quer falar, Breno? Quem quer falar, gente? Vitor? Alguém quer falar alguma coisa? Tá legal. Se G é um grafo conexo, então G é simples. De novo, não implica nisso, né? Dificilmente uma característica vai implicar na outra. Uma que eu falei para vocês que é verdade é, se ele é completo, claro que ele tem mais que eu preciso para ser conexo. Então, se ele é completo, eu tenho ligação direta entre quaisquer dois vértices. A condição para ele ser conexo é que eu tenha ligações, não precisam ser diretas. Podem ser diretas ou indiretas. Felipe está tendo problema com a conexão, né? Breno, você quer falar alguma coisa? Então aqui de novo, pessoal, essa frase que está aqui em cima, ela é falsa. Falso. Eu deixei aberto aqui. Ok. Se G é um grafo conexo, então ele é simples? Não, eu consigo exemplificar. Eu dou um grafo conexo que não é simples. Por exemplo, vou pegar um grafo aqui com 3 vértices. Pode ter mais, tá, gente? Já é conexo, ó. Agora eu vou quebrar o fato dele ser simples. Se eu deixar assim, eu estou dizendo que ele é conexo e simples. Mas eu quero dizer que eu não posso garantir que toda vez que ele é conexo, implica dizer que ele é simples. A frase está dizendo isso. Grafo conexo implica dizer que é simples. Mentira. Olha aqui, ó, grafo conexo que não é simples. Estão vendo? Então eu dei um grafo que é conexo e que tem um laço. Esse grafo é conexo. Todo mundo está vendo que ele é conexo, mas não é simples. Então, a característica conexa não implica no grafo ser simples. Assim como a característica simples não implica na conexão. Um grafo pode ser simples, não ser conexo, pode ser conexo, não ser simples, pode ser regular e não ser simples, pode ser regular e não ser conexo, tá? Então são características que não dá para dizer que vai implicar na outra. Beleza? Essa aqui, pessoal, está na lista de exercício, é a questão 4. Eu coletei lá na lista de exercício, aleatoriamente, algumas questões. Vou tentar trabalhar essas que eu busquei. Depois vocês me dizem, essa eu sabia, não, todo mundo sabe fazer essa, vamos para outra. Questão 4, fala assim, considere uma representação por grafos. Eu tenho uma situação real que eu já vou ler, e que eu vou representar por um diagrama que nós chamamos de grafos. A minha situação real é sobre um amigo invisível, um amigo X. Então, num amigo X, um amigo invisível, a gente sabe mais ou menos como funciona. Então, considere uma representação por grafos de uma entrega de presentes de um amigo invisível, onde as pessoas são vértices e existe a aresta de V para W, se V irá presentear W. A gente sabe que uma pessoa, né, sei lá, o Joaquim, ele vai num amigo X presentear a Gabriela, se o Joaquim sorteou o nome da Gabriela. Então hoje a gente tem aplicativo que faz isso para nós. Você vai lá, baixa o aplicativo, põe no aplicativo os nomes das pessoas que querem participar do Amigo X e o aplicativo vai sorteando, né? Então eu chego lá e falo assim, eu quero participar do Amigo X, aí rodo e ele aparece com o nome lá na tela, que não vai ser o meu, de alguém que ainda não foi sorteado. Então a gente vai desenhar um grafo que represente uma situação em que todo mundo já sorteou, tá? Todo mundo.
que vai participar do amigo X já tirou o papelzinho ou já participou lá do sorteio via aplicativo. Beleza? Todo mundo aqui sabe como é que funciona o amigo X, né, gente? Aí ele fala assim, ó: desenhe um grafo, represente um possível amigo X entre 10 pessoas. Então a gente desenha um grafo para representar a situação. O que costuma acontecer, pessoal, num amigo X? Eu vou colocar aqui uma situação que normalmente não acontece, se por acaso não acontece no aplicativo, mas numa caixinha em que os nomes são colocados pode acontecer. Então suponha que a gente vai colocar os nomes: Joaquim é J, Breno é B, Luiz é L, Mateus é M, aí eu não vou colocar Mariana, Gabriela G, né? Então eu vou colocar alguns nomes, tem o Paulo, então estou pegando algumas iniciais de vocês, tá, pessoal? Mais quem que tá aí? O Vitor. Vou me colocar também no amigo X. Então estou buscando as iniciais de vocês, de alguns nomes que eu estou vendo. Gabriela já foi, Vitor já foi, Breno já foi. Cadê vocês? Mateus, Paulo, Caio. Letra C eu não usei ainda. Então vou colocar a inicial do Caio. E está me faltando um aluno. Quem mais que a gente pode colocar? Quem que não foi incluído ainda? Letra G eu já coloquei, não importa se for Gabriel ou a Gabriela, Joaquim, Josimar, tudo com J, né? Breno, Caio, Mariana, Mateus, Natália. Eu não coloquei ninguém com a letra N ainda, Natália. Então você tá aqui, ó. Então estão vendo, pessoal? 10 pessoas. Esse tipo de coisa que eu vou colocar aqui não pode acontecer no amigo X. Então, digamos que a Natália, que foi a última pessoa que eu coloquei, o nome na caixinha. Então, imagina, a gente pega esses papéis com os nomes de vocês, põe numa caixinha aqui, ó. Então, sai colocando aqui e cada um tira o seu nome, tira o nome de alguém aqui na caixinha. Então, vem a Natália, que foi a última que eu falei, e ela é a primeira a sortear alguém. Bom, apesar da probabilidade ser pequena, a Natália tirou o nome dela mesma. Então são 10 papéis que tem ali. A probabilidade da Natália se sortear, ela foi a primeira, é 1 em 10. Mas ela se sorteou. Isso em um amigo X não é permitido, tá? Então se por acaso você sortear você mesma, isso inviabiliza o amigo X, a gente tem que devolver o papelzinho. Então, esse tipo de coisa aqui, pessoal, ó, laço no amigo X não é permitido, tá? Beleza? Então, no nosso grafo, que vai representar a situação do amigo X, eu não vou ter a presença de laço, porque é um amigo X que não funciona dessa maneira. Ó, vou tirar isso daqui. Agora, vamos começar o sorteio. Aí, Natália, você tinha tirado você mesma, mas não pode. Tira outro nome. Deixa eu segurar seu nome aqui, você não pode sortear, vai que você tira de novo seu nome. Aí a Natália vai lá e tira, tira quem? Tira o Mateus. Então a Natália foi lá, tirou um nome e ela tirou o Mateus. Se eu faço meu grafo, pessoal, só ligando desse jeito, uma aresta do jeitinho que eu coloquei aí, depois quando eu for fazer a leitura desse grafo, eu não sei dizer se foi o Mateus que tirou a Natália, ou se foi a Natália que tirou o Mateus. Então, meu grafo, para representar uma situação como essa, tem que ser direcionado. Então, eu preciso colocar uma setinha. Eu vou colocar uma setinha assim e vou dizer o que isso representa. Então, vou dizer aqui, olha, pessoal, tem um vértice com o nome de V, genericamente aqui, tá? E tem um outro com o nome de W. Se eu fizer a aresta de V para W, isso significa dizer que V tirou W, que a pessoa V tirou a pessoa W. Então deu para entender, quando a gente olha para essa aresta que está ligando Natália a Mateus, significa dizer que a Natália tirou o Mateus no amigo X.
Aí chama uma outra pessoa para sortear, digamos que veio o Luiz, e o Luiz tirou quem? Tirou o Breno. Aí o Luiz tirou o Breno. Vocês estão vendo aqui que meu gráfico, do jeito que está desenhado, ainda o sorteio não terminou, tá, pessoal? Então suponha que o Breno tirou o Matheus. Não pode, né? Imagina isso daqui, ó. Imagina uma situação dessa. Não pode, né? Se a Natália tirou o Matheus, o nome do Matheus não volta para a caixinha, nem para o aplicativo. O aplicativo, quando ele é desenvolvido, a gente precisa impedir que uma situação como essa aconteça. O Matheus poder ser sorteado por todo mundo, né? Então, se a Natália tirou o Matheus, não tinha como o Breno tirar o Matheus. Essa aresta que eu coloquei, ela não poderia ter acontecido. Então, um sorteio, num grafo, para representar um sorteio, uma situação como essa que a gente está colocando aqui, eu vou ter uma aresta saindo de cada vértice e uma aresta chegando em cada vértice. Tá, pessoal? O grau de chegada vai ser 1 e o grau de saída vai ser 1. Alguém tem que tirar o Joaquim tem que tirar alguém. Alguém tem que tirar o Breno tem que tirar alguém. Tá? Alguém tem que tirar a Gabriela tem que tirar alguém. Beleza? Então vamos colocar aqui, faz de conta que o Joaquim tirou o Vitor e poderia acontecer essa situação aqui, ó. Poderia, tá? Ok? Não tem problema. Poderia ter acontecido. Claro que se Joaquim tirou o Vitor e o Vitor tirou o Joaquim, eu encerrei ali o sorteio entre os dois. O Breno, você tem que tirar alguém. O Breno, digamos, tirou a Gabriela. Gabriela tem que tirar alguém. Gabriela tirou. Aí vou colocar aqui. Gabriela já sorteou. Suponha que aqui tirou aqui. Eu tirei. Eu não posso tirar o Gabriel. Já tem uma aresta chegando no Gabriel. Eu tirei aqui, né? E tá faltando alguma aresta no meu desenho? O que vocês acham? Tá faltando, né? Qual é o único papel, pessoal, que tem lá na caixinha? Qual é o único nome que tá na caixinha? Qual é a inicial de quem? Natália. Natália. A Natália, ninguém sorteou a Natália. Natália tá lá. Sei lá, vamos colocar aqui, ó. Acho que tem mais alguém também, não? Ou eu? Opa, tem mais um nome lá. Lucas. O Lucas. Aqui a gente tem o Matheus que também não sorteou ninguém. Isso também não pode acontecer, hein, Matheus? Você tem que ir lá na caixinha buscar o nome de alguém, tá? Então suponha que aconteceu isso daqui, ó. Tá em meu grafo. Esse grafo representa uma situação que poderia ser um amigo X. Então, alguém começa o amigo X. Já que o Joaquim foi o último a falar, o Joaquim vai começar o amigo X. Então o Joaquim vai lá, faz toda aquela conversa que a gente faz no amigo X, tirei fulano, parará, sem falar o nome diretamente, até que todo mundo descubra. E no fim o Joaquim vai dizer que tirou o Vitor, né? E para surpresa de todo mundo, o pessoal vai dizer que foi marmelada, o Vitor tirou o Joaquim. Então numa situação como essa que vocês estão vendo desenhada aqui, ó, eu diria que o amigo X vai ter que recomeçar. Então se o Joaquim começou o amigo X, o Vitor vai finalizar aquela rodada do amigo X. Então eu vou ter que procurar, dentre as outras 8 pessoas, alguém para recomeçar o amigo X. Então observem, pessoal, que aqui dá para a gente ver, né, é visual, que a partezinha do grafo que contém o J e o V está separada da outra parte do grafo. Então dá para perceber claramente, isso é visual, que apesar do meu grafo ser direcionado, ele é desconexo. Ele tem essa coisa do desconexo, tá vendo? Meu grafo está separado, tá? Então perceberam a necessidade de ser direcionado? Perceberam que numa situação como essa não pode ter laço, inviabilizaria
a brincadeira. Quando eu falo em grau, todo vértice, toda pessoa tem que ter sido sorteada e todo mundo tem que sortear alguém. Isso, em termos de verificação algorítmica, o que vai me ajudar, né, a lógica que eu tenho que pensar é que tem que ter um vértice, uma aresta chegando em cada vértice e uma aresta saindo. Então eu diria assim, ó, o grau de saída de qualquer vértice, vou colocar assim, ó, de VI, para dar ideia de qualquer, é igual a 1. Todos os vértices que eu olhar no meu desenho só pode ter uma aresta saindo. Da mesma maneira, o grau de chegada de qualquer vértice também é igual a 1. Então, uma situação como essa, que eu queria que vocês, lá na questão 4, pensassem num esquema que representasse. Eu aqui fiz um conectando dessa maneira, mas o gráfico que vocês iriam desenhar para representar o amigo X, não sei se vocês tinham feito, mas começar a se acostumar com quais são as situações que existe uma obrigatoriedade de aresta ser direcionada. Né? Será que eu poderia ter laço? Será que... Né? Então, que a gente já descreveu, não vou ficar naquela questão, tá? A menos que vocês queiram que eu comente sobre ela. Fala, Joaquim. Professora, eu tenho uma pergunta referente ao exercício anterior, e até mesmo que isso daí passou na minha cabeça em um exercício específico da lista, que é o 2. O 2? Que eu, mais especificamente vendo o amigo X, me veio a ideia também de o gráfico poderia ser utilizado, digamos assim, para representar probabilidade de uma maneira mais ampla. Por exemplo, ali nós no caso tínhamos 10 pessoas. Eu não posso me escolher, eu tenho que escolher um entre os 9. Aí isso, digamos assim, em uma sequência, por exemplo, o outro vai escolher outro, e, digamos assim, representar isso em gráfico com as arestas. Digamos assim, isso seria possível no caso? Você diz assim, deixa eu desenhar para ver se eu entendi o que você quis dizer. Ó. Você disse assim, ó, tem a primeira pessoa, ela está conectada à segunda. A segunda está conectada à terceira, sim? Não. No caso, a primeira estaria conectada à segunda, depois a terceira, depois a quarta, como se fosse uma probabilidade. Você diz por uma transitividade? A pessoa 1 tirou a 2, mas como a 2 tirou a 3, então a 1 tirou a 3, é isso? Não. Por exemplo, vamos supor, eu tenho a pessoa 1. Aí no caso ela tem 9 pessoas as quais ela pode escolher. Aí no caso eu utilizar arestas indicando essas possibilidades. Por exemplo, uma aresta da 1 indo até a 2, depois uma da aresta do vértice 1 indo ao vértice 3 e assim sucessivamente, até montar a cadeia de probabilidade e depois seguir para o vértice 2 fazendo o mesmo procedimento até o final. O Joaquim, na verdade, o que acontece, né? Tem essas probabilidades que você falou, né? Então, a pessoa 1 poderia ter tirado qualquer uma das 9. Qualquer uma. Mas depois que ela tirou uma delas, ela não tira mais ninguém. Então, ela tem 9 pessoas para escolher. Ela escolhe uma dentre 9. Aí você vai falar assim, qual a probabilidade dela tirar a pessoa 5? É 1 em 9. Se ela tirar a pessoa 5, ela se conecta à pessoa 5. E eu descarto tudo isso daqui. Numa situação algorítmica, como é que você poderia dizer que vai garantir que o seu aplicativo vai funcionar? A gente poderia criar um vetor com os nomes de todo mundo. Eu não vou colocar aqui o nome de todo mundo, tá? Então tem o J, tem o N, tem o V, tem o M, ok, pessoal?
E a gente tem funções prontas, mas a gente também poderia desenvolver, tá? Então você fala assim, ó, eu chego lá em frente ao computador, tô fazendo uso do aplicativo, tá? Aí, quando eu for fazer o uso do aplicativo, suponha que eu aperte um botãozinho. Aí aquele botãozinho tá assim, escolha seu amigo X. Aí eu aperto, tuf. Mas não sou eu que escolho a pessoa que eu quero, né? Vai vir aleatória, não é assim? Então no momento que eu apertar o botão, então tá lá o botão, tá? O botão pra gente apertar, porque assim funciona o aplicativo. Aperte aqui. O comando vai estar assim, escolha o amigo X. Aí você aperta. Quando você apertar aqui, no fundo, você vai acionar um sorteio. Sorteio de um número, por exemplo. Então, sorteio. Então, sou eu que estou sorteando um número. Então, assim, quando eu entro com meu nome. Ok? Então, eu entrei com meu nome está aqui, ó. Tá certo? Então, eu sou a pessoa 45, lá do vetor. Então, no momento que eu entrei com meu nome, o computador fala assim, eu não posso dar para ela o número 5. Faz conta que eu sou a primeira que vou ser sorteada. Aí, ele sorteia um número, mas não pode ser o 5. Por que não pode ser o 5? Porque quando eu entrei no aplicativo, eu me cadastrei, colocando meu nome. Pessoal, eu coloquei meu nome para entrar, mas esse vetor já foi pronto para aquela pessoa que organizou o amigo X. Sempre tem um organizador, não é? Aquele que põe os nomes no papel? Sim. Aí, suponha que eu tenha sorteado e para mim veio o número 3. Né? Então vai aparecer na tela para mim o número 3? Não, isso é uma organização para o computador. Então o computador, ele vai me mostrar o nome que está na posição 3 do computador. Então ele vai falar assim, ó, você tirou, acho que é Victor, né? Tirou o Victor. Fala, tá, deixa eu guardar esse nome. Bom, e aí? O aplicativo, ele tem que estar pronto. Então, quem desenvolveu o aplicativo, tá? Não sou eu sou o usuário do aplicativo. Ele tem que estar pronto para quando entrar. Aí vem você, Joaquim, você fala, agora eu vou usar um aplicativo. Então, quando você for usar o aplicativo, você vai colocar seu nome. Seu nome é o que está aqui no 1, tá? Então, o aplicativo tem que saber que tem que tirar o número 1. Além de tirar o número 1 lá da lista dos números que serão sorteados, o aplicativo também vai ter que tirar o número 3 para impedir que você tire a pessoa que eu já tirei. Então, essa é uma maneira, Joaquim, de fazer o aplicativo para garantir aquelas condições para que o amigo X seja fiel àquilo, né? Para que o aplicativo faça um sorteio de maneira que o jogo, né, a brincadeira amigo X, seja fiel àquela que a gente está acostumado. Agora, foi o que você falou antes. No início, eu vou colocar aqui só 4 pessoas, tá? Todo mundo poderia sortear todo mundo. Isso é algo que estaria o nome de todo mundo lá na caixinha. Então lembra que quando eu cheguei da primeira vez e sorteei um número, eu poderia ter sorteado qualquer um e eu sorteei o 3? Então no início é como isso que você falou, ó. O meu grafo está ali indicando todas as possibilidades de cada um sortear cada um. Então quando eu sou a primeira aqui, ó. Quando eu sorteio alguém, eu poderia ter sorteado por aqui ou por aqui. Ao sortear uma pessoa, suponha que eu tenha sorteado essa daqui, ó. Então, o que acontece? Eu fortifico essa linha para indicar que isso já foi feito. E de que maneira eu estou dizendo que isso já foi feito? Primeiro, eu disse que qualquer pessoa que venha depois não pode tirar o 3.
eu tenho que deixar registrado em algum lugar que eu vira sorteou Vitor, talvez vai ficar na minha memória, né? Mas se por acaso eu esquecer, alguém vai dizer assim, alguém sacaneou com a brincadeira, né? Vamos ver quem sacaneou com a brincadeira? Isso tudo vai estar registrado lá. Então, suponha que depois do dia da brincadeira a gente pudesse olhar o grafo relativo ao sorteio que foi feito. Tá? Então, a partir do momento, Joaquim, que eu sorteei esse daqui, ó, essa aresta e essa aresta tem que ser removida do meu grafo. Porque eu já sorteei, não posso sortear de novo. Então, a partir do momento que eu uso o aplicativo, eu não posso reutilizar o aplicativo para brincar no mesmo amigo X. Eu poderia usar o aplicativo para um outro amigo X. Não sei se era isso que você tinha perguntado. Sim, eu entendi o que você quis dizer, a lógica. Entendeu? Mas até depois eu parei para pensar, se eu fosse fazer essa representação em gráficos que eu estava pensando, eu teria um problema, porque depois praticamente do nono para o 10º seria fixo, não teria alteração, então também não daria certo, mas eu entendi o que você quis dizer. E aí depois eu parei para pensar que o único jeito de, digamos assim, transparecer probabilidade é, por exemplo, se... eu posso estar equivocado, mas, por exemplo, supondo que o gráfico tenha 10 vértices, eles não tenham, por exemplo, definição, por exemplo, esse é tal pessoa. Aí, no caso, você fazendo as conexões, daria a entender essa ideia de probabilidade. Mas, ainda assim, não é o ideal para esse exercício. Não é. Beleza? Agora, voltando aqui na 2 que você falou, numa escola secundária organiza-se um campeonato de futsal entre as 7 turmas do 11º ano. Cada turma deve jogar uma única vez com cada uma das outras. Cada turma só joga uma única vez com cada uma das outras. A certa altura, sabe-se que a turma A já fez 6 jogos. A turma B fez 5, a C e D fizeram 3, a E e F fizeram 2. E a G ainda só fez um jogo. Será possível saber quantos jogos fez a turma C? Quantos ainda falta fazer todo mundo? Então, se são 7 turmas e ele está nomeando as turmas por A, B, C, D, então vamos colocar aqui as turmas, ó. Então, nessa situação, eu tenho turmas. Ele me disse que uma é a turma A, a outra é a B, a outra é a C, a gente tem a D, E, F, tem uma turma G, 7 turmas. E essas turmas vão jogar número de jogos. Ele fala que a turma A já fez 6 jogos. 6 jogos. Isso é a turma A. Peraí, se a turma A fez 6 jogos, com quem ela já jogou? Se só são 7 turmas e cada turma joga uma única vez com as demais, então ela tem que ter jogado com A com B, A com C, A com D, A com E, A com F e A com G. A jogou com todo mundo. Como é que você sabe disso? São 7 turmas. Fixando A, tem outras 6. A não joga com A mesmo. Então A tem que ter jogado com as outras 6. Então nós já sabemos que B jogou pelo menos uma, C jogou pelo menos uma, olhando para cá, tá, pessoal? Então, se eu não tivesse informação nenhuma mais, eu poderia dizer B fez uma jogada, C fez uma jogada, D fez uma, E fez uma, F fez uma e G fez uma. Todo mundo jogou com a turma A, tá certo? Então, esse 1 é relativo ao jogo com a turma A. Depois ele fala que B fez 5 jogos. B fez 5 jogos. Um deles eu já sei. Um tá ali. Então B fez mais 4. Quem são as outras 4 turmas? Tá vendo aqui, pessoal? Se B fez 5, um já foi com a turma A. Quais seriam as outras 4? Quando eu fixo B agora, eu ainda teria, esquecendo A,
a outras 5 turmas. Não dá para ter certeza, olhando só até aqui, se B jogou com C, D, E e F, ou se B jogou com C, D, F, G e não jogou com E, se B não jogou com F. Então, certamente, B jogou com mais 4. Como eu tenho mais 5, uma das 5 B não jogou. Beleza? Entendido. As turmas C e D, diz ele que fizeram 3 jogos. 3 jogos. Então, essa camarada fez mais 2 e aqui eu tenho mais 2. Com quem C jogou? Não sei. Com A eu tenho certeza. E com mais outras 2 turmas. A gente também sabe que E e F fizeram 2 jogos cada uma. As turmas E e F fizeram 2 jogos cada uma. Então eu tenho mais um aqui e mais um aqui. E lembrando, eu vou colocar aqui vou colocar desse jeito, ó, porque eu não tinha certeza com quem que cada uma delas tinha jogado, tá? Então esse primeiro 1 eu sabia que era A com as demais. Agora vamos terminar aqui, pessoal, ó. G ainda só fez um jogo. G só fez um jogo. Opa! Então quando ele fala isso aqui para nós, ó, que G só fez um jogo, o que ele está querendo dizer? Que G jogou com a turma A, somente com a turma A. G ainda não jogou com mais ninguém, só com a turma A. Então lembra que eu tinha dúvida da possibilidade de B ter jogado com G? B não jogou com G. Como B jogou com mais 4 turmas, quais foram as outras 4 que B jogou? Não era para pagar, não era para usar a borracha. Tinha C, né? Então vamos voltar aqui, ó. Antes a gente tinha uma dúvida, B tinha jogado com mais 4 turmas, tinha uma interrogação aqui. A gente não sabia se eram com essas 4, por exemplo, se era com C, D, F, G. Quando ele diz que G só fez um jogo, G não jogou com B. Então B jogou com C, B jogou com D, B jogou com E e B também jogou com F. Tudo bem? Então eu já sei que B, por enquanto, B ainda não jogou. Vou fazer uma tabelinha do que está precisando ser feito. B ainda não jogou com quem? Com G. Vou fazer assim, pessoal, para compactar. Ó. B ainda não existe, vou cortar aqui, para dar a ideia de que essa aresta não foi colocada ainda, essa jogada ainda não foi feita, de B com G. Lembra que ele me perguntou? Quais são os jogos que faltam? Está faltando B com G. Vamos lá. Ele também falou, pessoal, que as turmas E e F só fizeram 2 jogos. Com quem que E jogou? Já tinha jogado com A, não era? Jogou com B também. Então, tanto a turma E e F, então olhando aqui para o meu desenho e por tudo que a gente vem falando, E jogou com A e E jogou com B. E ainda não jogou com C, E ainda não jogou com D. A mesma coisa a turma F. A turma F jogou com a turma A e a turma F jogou com a turma B. Está faltando a F jogar com todas as outras turmas. Então essa questão é nesse sentido. Será que vocês conseguem continuar? Entendi. Entenderam? Então toda a turma precisa fazer quantos jogos? Se a gente for representar isso por um gráfico, toda a turma tem que fazer quantos jogos? Eu teria quantas arestas? Né? Então eu tenho a turma A, eu tenho a turma B, temos a turma C, temos a turma D, E, F e G.
nós já sabíamos de antemão que a A tinha jogado com todo mundo. A tinha jogado com a B, a tinha jogado com a C, que a tinha jogado com a D, que a tinha jogado com a E, com a G e com a F. Então, se a gente olha para o grau da A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? O que é o grau? O número de jogos que cada turma faz. Depois ele me falou, ó, G só fez um jogo. Então, o grau de G era 1, relativo ao único jogo que ele fez. Então, a turma B, a partir do momento que ele falou que G só tinha feito uma jogada, B jogou com C, B jogou com D, B jogou com E, B jogou com F, mas B não tinha jogado com G. Então, estava faltando essa aresta aqui, ó, que eu vou colocar em pontilhado, que representa o jogo entre as turmas B e G. Então, o que vai acontecer? Depois que todo mundo tiver jogado com todo mundo, a gente vai obter um grafo que vai ser regular, que vai ser completo, que vai ser simples, porque cada turma joga uma única vez com outra turma. Não pode acontecer essa coisa aqui, não pode ter laço. Então, meu grafo, depois que terminar, tá, pessoal? Então, depois que todo mundo tiver jogado com todo mundo, o grafo vai ser completo, o grafo vai ser regular, o grau de cada vértice vai representar o número de partidas que uma turma faz com as demais turmas, ou o número de jogos de cada turma. Isso que o grau vai representar. O número de arestas do meu grafo representa o número de jogos que a escola fez, né? Se fosse um campeonato, quantos jogos aconteceram? Vai ser o número de arestas. Esse grafo ele vai ser simples. Tá certo? Querem me perguntar alguma coisa sobre aquela questão? Ela é a questão 2. Vitor, Breno, Luiz. Fala, Joaquim. Eu só ia perguntar por uma questão de conferência, porque eu, quando fui conferir essa questão, assim, me veio na cabeça, assim, pelo que eu concluí, que parece o número de arestas, assim, totalizando os jogos entre todas as turmas, eu acho que seria 21, correto? 21 arestas? Isso? 6 para A, 5 para B, depois 4 para C, 3 para D, 2 para E, 1 para F e G. Você pode fazer assim também, Joaquim, que vai mais rápido, ó. N vezes N menos 1 sobre 2. Nós estamos falando em N valer 7. Então, 7 vezes 6 sobre 2. Tá certo? Entendido. Né? Então, aqui, quantos jogos faltam ainda, né? Então, cada turma faz 6 jogos. Então, aqui eu teria mais 1. Aqui eu teria mais 3, estão vendo? Aqui eu teria mais 3, aqui eu teria mais 4, e aqui eu teria mais 5. Então, essa soma que vocês vão ver, isso aqui vai dar 6, isso aqui vai dar 6. O que é isso pra gente? Isso, 6 mais 6 mais 6, ou seja, 6 vezes 7, pessoal, não representa um número de partidas, tá? Então, o que é o 6 para nós? É o grau do vértice. Ou é o número de jogos de cada turma. Aí, por que não é 42? Não tem 42 jogos? Porque quando a turma A joga com a B joga com a A. Então, são... em grau dá 2. Em grau dá 2. 1 mais 1 aqui. Mas em partida é uma só. Então, a soma dos graus dá 42. E a soma dos graus é o dobro do número de arestas. Tá certo? Beleza? Entendido. Vamos mais um pouco, hein? Vamos ver se a gente consegue. A nossa prova é na quinta, né? Então, ainda tem quarta. Não adianta eu querer correr também, vocês saírem daqui. Pessoal, a questão... Fala, Joaquim. Mas eu ia perguntar isso, professora.
Você acha que no plano de ensino, a prova estava como dia 26, eu até meio de maneira estranha. Que 26? Estava como dia 26. Então vou dar uma olhadinha lá novamente. Mas no dia 26 a gente não tem aula, né? Acho que foi erro de digitação, mas eu olhei. Vou dar uma olhada. Então, pessoal, aqui nós temos uma situação que a gente vai representar. O nome disso o nome do desenho, o nome apropriado para a situação é diagrama PERT CPM, que o pessoal da área fala. Mas para nós é um grafo. O fluxograma é um grafo, uma molécula é um grafo, porque a gente não vai estudar do ponto de vista de encontrar o que normalmente as pessoas fariam lá. A gente só vai fazer a representação. Então aqui, considere a tabela de tarefas. Eu tenho 9 tarefas: limpeza de terreno, produção e colocação de fundação e por aí vai. Na construção de uma casa de madeira. E a gente quer fazer um grafo, construa um grafo que representa a relação de precedência, aqui pré-requisito, de uma tarefa em relação à outra. Eu vou fazer um grafo que é um grafo direcionado. Então tem a tarefa 1, 2, 3, 4 até a 9. Cada tarefa, pessoal, eu vou representar por um vértice. Então vou fazer aqui embaixo, tá? Então tem a tarefa 1, tem a tarefa 2, tem a tarefa 3, 4, daqui a pouquinho eu represento as demais. Cada tarefa dali representada por um vértice. Bom, a primeira tarefa, operação, ação que eu tenho que fazer na construção de uma casa de madeira é preparar o terreno, é limpar o terreno. Se o terreno estiver sujo, se o terreno estiver muito irregular, eu não posso construir a casa. A primeira etapa, limpeza do terreno. E o que vem antes? A comprar o terreno. Faz de conta que já tem um terreno, tá? Então, para nós, dentre as tarefas que estão ali, a que precede todas as outras é a limpeza do terreno. Tá legal? A tarefa 2 é produzir e colocar a fundação. Às vezes, quando a gente vai fazer uma casa, construir uma casa lá, a gente coloca aqui a parede, mas ela tem que estar apoiada num chão, e aqui tem pilastra. Apesar da casa ser de madeira, muitas vezes ela é afastada do chão. Isso aqui tudo vai ser madeira, ó. E isso que eu coloquei num negrito aqui, que eu pintei, poderia ser de cimento, por exemplo, para evitar, sei lá, que apodreça, porque o solo pode estar meio úmido. Enfim, eu vou colocar ali essa produção e colocação de uma fundação, para depois aqui na parte superior eu colocar a minha casinha, tá? Minha casa de madeira. Faz conta que isso aqui é o telhado da casa, tá? Então essa parte que tá aqui, ó, eu chamaria, vou colocar aqui em vermelho, faz conta que a casa está em lilás. Essa parte que tá aqui é o que eu vou chamar de fundação. Então ela tem que existir antes da casa, ok? Então o que nós estamos chamando de 2 produção. Eu faço lá, de repente, essa camarada, que é o pilar, às vezes até pronta, ou eu faço numa forma, enfim. Depois eu vou lá e coloco onde tem que ser colocado. Coloco a fundação. Só que antes disso, o terreno tem que estar limpo. Isso aqui é o terreno. Esse chão aqui é o terreno, tem que estar limpo. Então, existe uma relação ali entre a tarefa 1 e a 2. Então, elas estão conectadas. E conectadas eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Então, depois que eu fizer a 1, eu vou para 2. Tá ok? Bom, existe a tarefa 3, que é precedida pela 2. Então, antes de fazer a 3, eu tenho que ter feito a 2. Como é que eu indico isso no meu diagrama? Dessa maneira, ó. Então, eu só posso chegar no vértice 3 se eu tiver passado pela 2. Então, o caminho começou ali no 1,
Do 1 eu fui pro 2, do 2 eu vou pro 3. Beleza, gente? Depois a gente tem uma outra etapa da obra, que é colocar o telhado. O telhado é o que eu vou colocar, vou desenhar ali em verde, ó. Telhado, ó. Telhado da minha casa. O que precede colocar o telhado, pessoal? É o 4 aqui, ó. Eu ter primeiro a parte de baixo, que é a parede da casa, né, a produção da estrutura, tá? Então, para eu chegar no 4, eu tenho que ter feito o 3 primeiro. Claro, pessoal, que eu tenho que ter feito o 2 primeiro, tá? Então, o 2 vem antes do 3, claro que o 2 vem antes do 4. Só que eu não posso fazer esse caminho aqui não, ó. Senão dá a ideia que eu posso pular da 2 diretamente para 4. Eu não posso. Da tarefa 2 eu tenho que ir para a tarefa 3 e depois que eu tiver feito a 3 eu faço a 4. Beleza? Tá entendendo ali meu diagrama? Bom, tem uma tarefa 5 que é a colocação das tábuas externas. Então, eu coloquei o telhado aqui, não foi? O telhado se apoia em uma estrutura. A estrutura, pessoal, pode ser isso que está aqui em lilás, ó, né? Aqui do lado tem uma coisa de madeira, uma peça grande de madeira. Aqui tem uma peça grande de madeira. Aqui tem uma peça grande de madeira. Então eu coloquei o telhado sustentado nessas peças que estão ali. Aqui nessa lateral está aberto. Eu tenho que fechar. Fecha com lajota. Não, eu quero com madeira. Então, o que a gente vai fazer? Ali nós vamos colocar as nossas tábuas, fechando essas paredes, tudo em madeira. Então eu posso colocar o telhado antes das tábuas, eu posso colocar. Então assim, ao mesmo tempo que tiver alguém fazendo o telhado, pode ter alguém aqui colocando as tábuas azuis. Uma coisa não inviabiliza a outra. Então a atividade 5 é um vértice. Ok, pessoal? Então, as tarefas para mim são vértices. Ela não tem que estar conectada a 4, mas antes de fazer a 5, eu tenho que ter feito a 3. Então, está escrito aqui, ó. Estou nessa linha. O que vem antes da atividade 5? A atividade 3. Então, observe que as atividades 4 e 5, não há conexão entre elas. E o que isso representa para nós no mundo real? Que são duas tarefas, se fosse um computador, por exemplo, que eu poderia executar em paralelo. Numa casa, qual o problema de ter alguém fazendo o telhado e ter um carpinteiro colocando a tábua nas laterais da casa? Uma coisa não atrapalha a outra. E vai ser legal quando eu faço isso, que a casa fica pronta mais rápido. Então, se eu tiver mais de uma pessoa trabalhando, eu acelero a construção da casa. Agora, não adiantava eu contratar, por exemplo, 2 pedreiros, um que faz a parte 1 e o outro que faz a parte 2, os dois para trabalharem ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer com o pedreiro que foi contratado junto com o que vai fazer a atividade 1? Ele ficaria lá de braços cruzados, ainda atrapalhando quem vai fazer a 1. Né? Então, só pode entrar em ação a pessoa que vai executar a atividade 2 depois que o terreno estiver limpo. Entenderam a ideia aqui do meu diagrama, gente? Então, aqui, ó, na hora que eu for fazer a tarefa 6, então eu vou ter um vértice com o nome 6, relativo à tarefa 6. Vamos colocar ele aqui em verde claro. E para eu chegar até aqui no 6, eu tenho que ter feito o 4 e o 5. Como é que eu vou dizer isso no meu grafo? Assim, pessoal, ó. Então, nesse meu desenho, eu digo, olha, para você ter chegado ao 6, necessariamente, você tem que ter passado pelo 5 e pelo 4. Beleza? O 7 vai vir aqui, agora eu vou terminar, vou falar menos. Tem que vir em seguida ao 6. E o 8 não tem nenhuma relação com o 7, só depende do 6. Novamente, pessoal, ó,
se eu puder contratar 2 equipes para trabalhar em paralelo, uma equipe dá conta de colocar janelas e portas, que é a atividade 7, e a outra equipe, que é a da 8, vai instalar instalação, colocação e instalação. Eita! Isso. 3. Peraí, hein? O 7. Peraí. Deixa eu colocar aqui, ó. O 7, quem precede o 7. Aqui tudo bem, ó. Agora ali no 7, peraí. Eu coloquei uma setinha errada, ó. Quem precede o 7, ó? Quem precede o 7 é o 3. Então tem que ter vindo daqui, ó. Tá? Agora sim, ó. Então a gente poderia fazer a 7 sem ter feito a 4 e a 5, tá? Beleza? E a 9 depende da 7 e 8. Vamos colocar um vértice com o 9. 7 e 8, conectei. Deu para entender mais ou menos o meu grafo, a leitura dele, a construção dele? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês estão aí? Tá passando mal. Eu estou aqui, professor. Melhoras, Paulo. Não sei se você está aí, mas melhoras. Joaquim, entendeu? Sim, entendi. Eu já tinha construído um grafo para esse exercício. Beleza, então. Gente, eu vou fazer mais essa daqui. Fala, Breno. Eu olhei na internet, eu tinha visto uns modelos um pouco diferentes. Você colocar a quantidade de dias e o vértice não era o número da tarefa, era o... Como é que fala? Era tipo querendo ou não mas tipo, você ia evoluindo, independente da tarefa ser número 5, se você passasse de um pro outro, você... Eu não sei explicar não, mas eu mandei lá na minha lista. Porque assim, a gente está numerando aqui, Breno, quase que de uma forma que dá a ideia da sequência com que elas têm que ser executadas. Né? Então, assim, a número 1 é a primeira que você executa. Mas talvez a primeira que eu vou executar pudesse ter o nome de 53. Tá? O que faz a gente saber o que tem que ser feito primeiro é essa coluna aqui, ó. Ela que indica, olha, o que você tem que fazer antes de limpar o terreno? Não é só porque está número 1 aqui, não. Não precisa fazer nada. Então limpar o terreno é a primeira coisa. O que você pode, o que você tem que fazer antes de produzir e colocar a fundação? Eu tenho que ter feito é o pré-requisito. Eu tenho que ter limpado o terreno. Então, necessariamente, para eu chegar no 2, tem que ter 1. Uma outra coisa que a gente costuma colocar, eu não falei aqui, ó, porque eu não vou entrar a fundo nisso, eu não fiz nenhuma aplicação ainda, aplicação, a não ser construir o modelo. Esses dias que você está vendo ali, Breno, talvez você procurou por diagrama PERT CPM e tenha vindo aquela informação dias que eu ainda não usei. Eu posso colocar aqui, ó, junto com o nome da tarefa, eu vou colocar o dia necessário, a quantidade de dias necessário para executar a tarefa. Tá? Então, 4, a tarefa 2 depende de 3 dias, a tarefa 3 depende de 7 dias e por aí vai. Então, o que costuma acontecer num problema como esse que está aqui? Além de a gente fazer o desenho, que por enquanto é o nosso objetivo, muitas vezes o cara fala assim, olha, me interessa saber, eu vou colocar equipes, quando eu puder colocar equipe para trabalhar em paralelo, que é o caso aqui de executar as atividades 8 e 7, eu vou colocar equipes para trabalhar em paralelo. Quando eu puder colocar, eu vou colocar. Quantos dias, no mínimo, eu preciso para fazer essa casa? Sabendo que, sempre que puder colocar equipes em paralelo, eu vou colocar. Então, se eu somar a quantidade de dias aqui, eu vou errar. E por que eu vou errar?
Porque, por exemplo, quando eu faço a 8 e 7, a 8 gasta 5 dias e a 7 gasta 5. Só que eu não preciso gastar 10 dias para fazer as duas. Eu posso gastar apenas 5, desde que pessoas diferentes façam as tarefas. Então, se eu tiver que pegar uma mesma pessoa, uma mesma equipe, para fazer a 7 e fazer a 8, a equipe pode escolher primeiro fazer a 7 e depois fazer a 8, não tem precedência entre elas, ou primeiro fazer a 8 e depois fazer a 7. Mas se a gente tiver que fazer essas duas tarefas, uma após a outra, então nós vamos gastar 10 dias. Mas se a gente puder rodar em paralelo, a gente gasta apenas 5, tá? Entendeu? Só que eu não sei computar isso ainda, porque vamos deixar para depois, tá? Teria que rodar alguns algoritmos clássicos e pra gente, por enquanto, é mais na identificação da característica do grafo e no desenho, na representação, no diagrama. Depois que a gente fizer a primeira prova, a gente começa a adentrar nas aplicações, resolvendo a aplicação, utilizando o grafo, tá? Eu não tenho mais tempo, né, gente? A menos que vocês me deem. Vocês querem continuar para a gente fazer essa ou vão terminar? Porque já são 8h18. Eu já comi 3 minutos no intervalo de vocês. Continua mais um pouco. Posso? Tô liberada? Vocês me liberam? Por mim, sim. Fica complicado, porque daqui a pouco a gente já tem que... Assim, eu falo por mim. É bom continuar ouvindo, mas a gente só tem 15 minutos para fazer qualquer coisa e ir para a próxima aula ainda. Menos. Então vamos terminar, né, pessoal? Ok? Também tá. Vocês deem uma olhada. Caso haja, assim, a gente tem muita dúvida ainda. Nossa, dúvida demais. Talvez eu tenha que adiar a prova, mas vocês têm que me avisar com antecedência, tá? Aliás, já me desculpa aqui para quem queria continuar ouvindo, isso foi só minha opinião, tá? Se alguém quer continuar. Não, cara, tranquilo, sem problema. Eu respeito sua opinião. Então, pessoal, boa noite para vocês, se cuidem. Boa noite. Fiquem com Deus. Quem acredita em Deus. Professora, fala, Breno. Depois da prova lá? Depois do quê? Acertar a data da prova? Vou. Mas eu ainda vou... Vocês acham que, por tudo que vocês têm visto até aqui, dá para fazer prova quinta-feira que vem? Tá. Beleza, então. Bom, pra mim, sim, não sei o resto do pessoal. Show de bola. Mas ainda mesmo falando pra mim, né, do cara pro outro, consegui sair bem na prova. Sim, eu acho que eu ainda preciso praticar um pouco mais, mas eu acho que dá pra me arriscar numa prova. Agora eu só gostaria de depois saber a questão que você falou, né, tinha um gráfico que você falou agora há pouco, que ele tinha uma particularidade, que ele tinha o fato de ele ser desconexo, duplamente conexo. Eu não me lembro outro termo. Fortemente, fracamente. Isso. Fortemente, fracamente conexo. Para tentar entender isso. Joaquim, por exemplo, ó, esse desenho que está aí. Sim. Não tem como eu sair de B e chegar em C, ou sair de C e chegar em B. Não tem nenhum tipo de comunicação, nem de ida nem de volta, entre B e C. Então esse gráfico para nós é dito desconexo. Entendi. Porque não houve comunicação entre B e C. Se fosse assim, ó, apesar de não ter, por exemplo, uma forma de eu ir de C para B,
há uma forma de eu ir de B para C. Então, tem ida ou volta entre quaisquer dois vértices. De B eu vou para A, de B eu vou para C, e de A eu vou para C. Basta ter ida ou basta ter volta entre quaisquer dois. Quando acontece isso, eu falo que é fracamente. Tá. Então, fortemente, no caso, também seria uma situação em que você teria um grafo, no caso, com uma direção que possibilite a conexão de C e B e vice-versa. Exatamente. Por exemplo, esse ciclo aqui, ó. De B eu vou para A, se eu quiser ir de A para B, eu vou. Entendi. De B eu vou para C, se eu quiser ir de C para B, eu vou, tá vendo? Então, esse desconexo. Esse fracamente conexo. Fracamente. Ou unilateralmente. Unilateralmente dá para entender melhor. Em uma única direção. Entendi. Né? E esse duplamente. Vale a ida e vale a volta. Ou fortemente. Interessante. Beleza? Entendi, professora. Muito obrigado. Então tá, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau. Não sei, só uma ideia. Seria legal se a senhora abrisse outro Kahoot também, antes da prova. Vou abrir. Durante a semana. Vamos fazer. Eu achei bem legal de fazer. Você gostou? Então vou abrir. Bom esse feedback também, porque a gente fica sem saber, né? Vou fazer isso então, tá, Josimar? Tudo bem, obrigado, professora. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite.